Oi pessoal, aqui é o Cello do RPG Planet e hoje vamos para o nosso bloco de notícias de RPG de mesa. Temos o retorno a um cenário clássico de D&D, um novo livro sobre magias e um produto misterioso em dezembro. Além disso, hoje também vou falar sobre um jogo de tiro famoso que agora vai virar RPG de mesa. Muito bem pessoal, olha, muitas notícias chegando essa semana, principalmente envolvendo o RPG mais famoso do mundo. É claro que estou falando de Dungeons & Dragons. E a editora responsável por esse jogo, a Wizards of the Coast, finalmente, depois de um silêncio até preocupante, finalmente apareceu revelando aí os planos para a marca em 2026. O primeiro lançamento do ano é em junho e será um novo livro de cenário de Ravenloft. E temos uma capa nova aí mostrando o grande vilão Strahd von Zarovich, olhando assim, né, com aquela cara meio blasé, para uma taça de um líquido vermelho que provavelmente não é vinho, enquanto vítimas estão caídas ali no entorno dele. E se você reparar bem essa nova capa, ao fundo você vê um retrato de algum nobre. Esse retrato está rasgado, provavelmente é a foto do irmão mais novo do Strahd von Zarovich, o Sergei, pelo qual ele tinha uma inveja, né, terrível. E também tem uma espécie de fantasma, um espírito aparecendo ali no fundo da imagem, olhando justamente para esse quadro rasgado, que, ao que tudo indica, é o fantasma de Tatiana, que é, digamos, a obsessão, né, do Strahd von Zarovich. Se você quiser saber mais sobre Strahd von Zarovich, temos alguns vídeos já no canal falando sobre a história e a trajetória desse grande vilão. Mas a primeira novidade desse livro de Ravenloft é uma nova visão criativa. Os escritores querem abordar o terror psicológico. Eles mencionaram duas produtoras de filmes, né, a A24 e a Blumhouse, que trazem esse estilo de horror moderno, que eu gosto muito, inclusive, de filmes como Hereditário, A Bruxa, Corra, aquele da mãozinha, qual que é o nome? Fale Comigo. São filmes de orçamento menor, mas cheios de criatividade, aí levando esse gênero para outro patamar. E esse novo livro de Ravenloft parece beber dessas fontes de terror moderno. O livro vai ter 288 páginas, vai trazer novas subclasses, né, que todo mundo está acostumado a ver, e também vai apresentar os Dark Lords de Ravenloft, incluindo alguns Dark Lords novos. Para quem não sabe, Ravenloft é uma dimensão de horror composta de vários domínios, que são pequenos reinos, cada um deles dominado por um Dark Lord, um Lorde Supremo sombrio. Por exemplo, Baróvia, que é uma espécie de Europa, leste europeu, decadente, medieval, é dominada por Lord Strahd von Zarovich, que é um vampirão, né, bem imitando ali como é que era a Transilvânia com Drácula. Mas você vai ter outros domínios com outros gostos de terror. Eles vão abordar, por exemplo, o horror cósmico e colocar Cthulhu como um dos Dark Lords. E também novas espécies jogáveis. Teremos o Dhampir, que é aquela espécie meio humano, meio vampiro. Tem também o Hexblood, que também já apareceu anteriormente, que é uma pessoa que tem características de bruxa ou de fada, né, mas que tem no sangue dela uma magia misteriosa. Tem o Reborn, que não é o bebê Reborn, é uma espécie de uma pessoa que voltou dos mortos por algum motivo, né? Pode ser aquele cara meio Frankenstein, né, que foi um experimento de laboratório, né, com partes de diferentes pessoas ali costuradas, ou simplesmente alguém que saiu da cripta sem memória de quem ele é, estilo o Corvo, um Revenant, né, que tá voltando ali, buscando vingança contra aqueles que o mataram. Bom, todos esses três já tinham aparecido em outras versões do jogo, mas agora tem uma quarta espécie nova chegando em Ravenloft, que são os Lupinos, que finalmente, para quem pedia para fazer uma campanha em que você podia jogar como um lobisomem, né, um licantropo, essa é a chance. Bom, outra coisa interessante é que agora a Wizards of the Coast finalmente adotou a nomenclatura D&D 5.5e, que já era uma coisa que as pessoas falavam, né? Era difícil você diferenciar as regras atuais das regras da quinta edição. Eles tentaram ali colar, você falar a edição 2024, mas já estamos em 2026, então a coisa ficou meio, né, esquisita. Então agora, finalmente, o termo correto aí, oficial, é D&D 5.5e. Essa que é a nossa atual edição de D&D. Bom, seguindo nas novidades, agora em setembro vamos ter o lançamento de um livro só para quem gosta de magia. O livro Arcana Unleashed
Unleashed vai ser lançado com muitas novas magias, novas subclasses de mago, como o Conjurador ou o Enchanter, e uma regra nova envolvendo itens mágicos, que traz a possibilidade de você ter um item mágico que você encontra no começo da campanha e esse item mágico vai evoluindo junto com o seu personagem, né? Aí você consegue ter aquele personagem ligado a um item que vai acompanhar ele a campanha toda. E na mesma toada de alta magia, eles vão lançar um livro complementar chamado Arcana Unleashed Deadfall, que vai ser um livro de aventura, que vai envolver os Magos Vermelhos de Tai. E já estava na hora, né? Esses Magos Vermelhos apareceram bastante no filme de D&D, mas não tinham sido aproveitados em nenhuma aventura até então, né? Eles apareciam em uma aventura ou outra, mas nunca como os principais adversários. Finalmente veremos Zastan em toda a sua glória. E temos mais um lançamento misterioso para dezembro. Uma coisa interessante é que eles estão dividindo o ano em temporadas, de mais ou menos 3 ou 4 meses. A primeira temporada é a temporada do terror, aí envolvendo o lançamento de Ravenloft. Depois teremos a temporada da magia, né, com esse livro Arcana Unleashed. E eles já deram o nome da terceira temporada que vai fechar o ano, que é a Season of Champions, a temporada dos campeões. Mas eles não revelaram qual que vai ser o livro, isso ainda ficou um mistério. Pelo nome Champions, algumas pessoas especulam que pode ser o lançamento de Dark Sun. Eu mesmo trouxe aqui, né, a especulação de que a Wizards of the Coast estava testando classes que tem tudo a ver com Dark Sun, né, como o Gladiador e o Psionico e tudo mais. Então é possível que seja sim o lançamento de Dark Sun, mas pode ser que Dark Sun fique só para 2027 e que em dezembro seja algo relacionado a Dragonlance, até porque o termo Champions também aparece em Dragonlance, né, o Champions of Krynn. Mas esse mistério provavelmente só vai ser revelado daqui a alguns meses no próximo update da empresa. E aí, vocês gostaram das novidades de Dungeons & Dragons? Ou vocês já abandonaram o barco porque a gente sabe, né, que teve toda aquela polêmica envolvendo Dungeons & Dragons no Brasil, em que eles abandonaram as traduções para português, o livro do jogador está esgotado, você não encontra em lugar nenhum, só usado. Então, muita gente aqui no Brasil virou a página, já foi buscar outros RPGs, e isso para mim é muito bom, né? As pessoas conhecerem novos RPGs é sempre muito interessante. Dito isso, faz muita falta você ter Dungeons & Dragons oficialmente no Brasil, não é mesmo? Então, a novidade é que a Asmodee, né, que comprou a Galápagos recentemente, já anunciou que vai lançar o Dungeons & Dragons 5.5, ou seja, a versão mais atual, em português já no primeiro semestre desse ano. Começando, é claro, pelo livro do jogador, que já deve estar chegando nos próximos meses. E aí, você vai querer voltar pro D&D ou você tá feliz jogando outros RPGs por aí? E a última notícia envolve um jogo de tiro muito famoso, uma franquia que vai ganhar o seu RPG de mesa pela primeira vez. Estou me referindo a Wolfenstein. A Modiphius, que é a empresa detentora do sistema 2D20, né, que lançou os sistemas de Duna, de Fallout, agora está trabalhando com a propriedade intelectual de Wolfenstein, com um foco especial nos jogos mais recentes, a The New Order e The New Colossus. Para quem não conhece a história desse jogo, ele retrata um futuro alternativo, em que, na Segunda Guerra Mundial, os alemães, para não falar outra coisa, venceram e conquistaram boa parte do mundo com sua tecnologia alienígena meio bizarra. E os jogadores são membros da Resistência, que usam a própria tecnologia deles contra eles enquanto enfrenta não só as ameaças dos humanos e também as mutações bizarras, né, uns monstrões assim cabulosos que misturam tecnologia e biologia, estilo cientista maluco. Esse lançamento está previsto mais para o final do ano de 2026. Ah, pessoal, eu já ia quase me esquecendo. O RPG Planet completa esse ano 10 anos de existência aqui no YouTube. E a gente está preparando uma mega celebração com vocês. Então, por enquanto, estamos no estágio inicial de um grande projeto. Já estamos com um pré-projeto no Catarse para um grande lançamento de um RPG da casa, o Reinos de Aventura. E junto dele vai vir também uma mesa gravada com uma super produção. Então, entre no catarse.me/RPGplanet 10 anos. O link está aqui na descrição. Estamos naquela fase de pré-projeto. Então, aproveite e clique no botãozinho verde, avise-me do lançamento, para vocês serem informados quando o projeto for pro ar e também para ajudar a gente a criar esse hype inicial tão importante, tá? Vem celebrar com a gente esses 10 anos e que venham mais 10, 20, 30, 40, 50 anos de RPG Planet. Contamos com vocês. Beijo, pessoal. Até a próxima.